Glória a Deus, aleluia. Venho saudar a cada irmã nesse dia com a maravilhosa paz de nosso Senhor Jesus, amém. Deus venha abençoar o teu lar, Deus venha falar o teu coração mais uma vez nesse dia, através da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus, amém. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, você que nos acompanha pelo YouTube, ou vê os vídeos passar, você que acompanha no status, né? É muito importante a sua inscrição, amém. Deixe o seu like se você está sendo edificado, aperte o sininho para que você seja avisado cada vez que chegar uma mensagem, amém? Isso contribui para o evangelho ser, né, levado, espalhado, né? O Senhor disse, ide pregai o evangelho. Então a gente usa esse meio de transporte, né, para levar a palavra para os cansados, para os que estão muitas das vezes, né, sofrendo, né? A palavra de Deus, irmãos, ela restaura a nossa força, ela restaura a nossa fé, ela nos encoraja. Amém? Louvado seja Deus. Temos os últimos vídeos falei sobre a bandeira, né? Sobre a insignia. Falei sobre veste, né? Uns dizem que veste não é importante, que veste não salva. Realmente a veste não salva, mas a veste é como uma bandeira para dizer qual é a tua pátria, qual é o teu país que tu mora, ou que tu quer morar. Não é verdade? Hoje eu quero falar da insignia, já falei e vou encerrar mais uma vez. O principal chave do texto é Romanos 12, que fala do culto verdadeiro, culto racional. Amém? Existe culto verdadeiro, existem muitos cultos falsos hoje, né? E a intenção não é criticar aqui, a intenção aqui é consertar e botar na linha, amém? Números capítulo 2, só para não perder o contexto, né? No versículo 2 também, ó. Números capítulo 2, verso 2, ó. Os filhos de Israel se acamparam junto à sua bandeira, segundo as insignias da casa de seus pais, ao redor a cerca distância da tenda da congregação, se acamparam. Então aqui fala, conforme a insignia da casa de seus pais, né? Eu estava lendo aqui, né, como a gente é pouco estudado, sobre pais, né, na casa dos seus pais. Pais para país, só o que eu achei de diferença foi no ponto, né? Se escreve com as mesmas letras, pais, país. A diferença está no pingo, né? No i, aleluia. O pinguinho, em vez de ser um pingue, é um acento, né? Então, a insignia, ela diz quem é o teu pai. Louvado seja Deus. Como assim, irmão Moisés? Vamos olhar para nós atualizar o texto hoje, Atos dos Apóstolos, formação da nova igreja, no capítulo 28 de Atos. Veja bem, interessante aqui, irmãos. Vai nos ensinar o que é uma insignia. Ensinar um pouco mais, no caso, né? A entender mais nos dias de hoje. Atos 22, 28, irmãos, no versículo 11. Aleluia. Atos 28, 11 diz assim, ó. 3 meses depois partimos num navio de Alexandria, que invernara na ilha, a qual tinha por insignia Castor e Pollux. Amém? Então, insignia é o que ficava dentro de uma bandeira, né? Ou tu pode botar numa veste, né? Um exemplo, tu botar aqui um leão e escrever assim, leão da tribo de Judá, né? Que seria o nosso Senhor Jesus. Ele é o leão da tribo de Judá. Então, eu botaria um emblema. E aqui fala do navio. E no navio, né? Eu vejo muito isso por eu ser motorista. E eu descarrego o container nos portos, né? Nos portos. Cada navio tem uma insignia, né? Cada barco tem algo escrito na polpa ali, na lateral do barco, né? E aqui estava escrito, ó, Castor e Pollux, né? Eu estudei um pouquinho sobre isso aqui, mas o que quer dizer isso aqui, irmãos? É uma figura de uma mitologia grega e romana. Seria guerreiros, 2 guerreiros. No navio que Paulo andou, dizia isso. Aleluia. E lá eu li em Números 2 com você que a insignia conforme a casa dos seus pais. Cada insignia, cada marca, cada família tinha uma marca. Aleluia. E hoje nós temos igreja, cada igreja tem uma placa, por exemplo, né? Ó, batalhão aqui, esse aqui, A, B, C. Não vou citar nomes, né? Para não dizer que um está dando ênfase para o outro. Várias placas, né? Então hoje, o que aconteceu aqui com Paulo, né? Ele embarcou num barco e nesse barco dizia isso. E hoje nós, né, somos, né, embarcações, nós somos como um barco, nós enfrentamos tempestade, nós navegamos espiritualmente, né, na palavra de Deus. E como saber, né, qual é a insignia que está em nós, por exemplo? Aleluia. Se nós voltar um pouquinho aqui, a minha Bíblia não precisa nem mexer nas folhas. No capítulo 27 de Atos, eu li o capítulo 28, 11. No capítulo 27, no versículo 11, diz assim, ó. Mas o centurião cria mais no piloto e no dono do navio
no que Paulo dizia. Veja bem, né? O centurião estava crendo mais no piloto do barco, naquele que construiu o barco, do que o que Paulo dizia. Hoje as pessoas dizem que o Senhor é meu pastor, eu creio na palavra. Moisés, tu pregou, amém, irmão lá pregou, amém. As pessoas dizem que crê, elas dizem que a insignia delas não é um Deus desta terra, né? Mas sim o Senhor Jesus, mas as ações são como este dois moços. O centurião, ele cria mais no piloto do barco e no dono do barco, no que Paulo dizia, irmãos. É tempo de nós escutar, as pessoas estão alertando, Cristo está voltando, aleluia, e é tempo de nós alinhar nossa vida pela palavra. Então, aí tem que ter esse emblema, eu confio no Senhor, quando as coisas estão boas ou estão ruins. Depois as pessoas não creem, a gente fala da palavra, a gente explica da palavra, a gente convida para os cultos, irmão, congrega, irmão, vai aprendendo com a palavra de Deus, as pessoas... Aí acontece isso aqui, ó. Paulo deu esse conselho, né? Ou seja, Paulo disse assim, ó, vamos confiar em Deus, porque eles confiavam mais no dono do barco e no piloto. Paulo quis dizer assim, ó, vamos confiar em Deus. Por quê? Porque Paulo deu conselho que o barco ia passar por muita luta. Aleluia. Isso nos diz, ó, eu li o versículo 11, se nós ler o versículo 20, ó, não aparecendo havia muitos dias nem o sol nem as estrelas, caindo sobre nós uma pequena tempestade, fugiu de nós toda a esperança de sermos salvos. Quantos têm perdido a esperança, irmãos, de ser salvo espiritualmente? Quantos têm perdido a esperança de um dia morar no céu? Porque não dão crédito ao que a gente fala, irmãos. Escutam, mas não absorvem, não praticam. Na sequência ele vai dizer, ó, havendo eles estando muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, senhores, deveis na verdade ter me ouvido, e não teria partido de Greta, para evitar esta avaria e perda. Quantas pessoas têm perdido, irmãos? A saúde, o casamento, a vontade de orar, a vontade de ir ao culto, a vontade de ler a Bíblia. Por quê? Porque dizem que creem em Deus, né? Tem a marca ali, a insignia, né? A insignia seria a marca do seu pai. O meu pai é Deus, a insignia. Porque lá em Números eu disse, ó, cada um vai acampar na bandeira dos seus pais, né? Se meu pai é Deus e o Senhor Jesus é o meu pastor, eu vou fazer como ele me disse. Vamos supor, eu ouvi uma mensagem de irmão A, irmão B no YouTube, no Face, né, pessoas que tem no status de alguém, aquela palavra me corrigiu, aquela palavra mandou eu mudar de vida. Aqui esse povo estava perecendo porque não ouviram o que Paulo dizia. Paulo orava, Deus mostrava para ele as coisas, né? Ó, não vamos. E aí eles foram, e aí começaram a perder as coisas. Começaram a perder a carga do barco, começaram a ter muita perca, disse Paulo. Nós podíamos ter evitado isso aqui, disse Paulo, se vocês tivessem me ouvido lá atrás. Quantas pessoas não escutam os embaixadores, não escutam os profetas de Deus, falando por dentro da Escritura, conserta a tua vida, a insignia tua, diz uma coisa, mas tu não confia em Deus, tu confia no Deus grego, romano, o soldado esse, o Deus aquele, né, a Ave Maria, esse e aquele, e vão saindo do que a Escritura disse. Jesus, que ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem a Deus a não ser por mim, aleluia. Então são coisinhas pequenas, como eu usei o pontinho do I, né, de país para paz, né, é uma pouca coisa que muda. Vamos supor, as pessoas dizem assim, ó, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É assim que as pessoas dizem, né, mas a Bíblia não diz assim. Jesus diz assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, isso quer dizer que o Senhor está com o Pai. Então é uma palavra, muitas das vezes, que as pessoas se atrapalham. Um pontinho pequenininho muda tudo. A insignia, né? A marca que está ali. É João 14,6. Até vou ler com os irmãos aqui, ó. João 14,6. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem, então ele está no Pai. Muitas pessoas dizem que estão no Pai. A insignia, a marca, a bandeira deles que é Jesus. Mas ele diz assim, ó, Jesus é o caminho e a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai. Se ele diz vai ao Pai, ele quer dizer que não está no Pai. Agora, se ele dizer vem ao Pai, aí tu está no Pai. Jesus, ninguém vem ao Pai. Onde é que Jesus estava? Com o Pai. Ele não disse ninguém vai. Se ele dissesse alguém vai ao Pai, ele não estaria no Pai, estaria aqui, o Pai estaria lá. Ele disse, não, ninguém, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, a insignia, não adianta eu dizer insignia, botar uma marca aqui,
Jesus é o meu pastor, mas na hora que eu tenho que tomar uma atitude, eu não vou nele, eu vou em outras maneiras. Hoje que nós escutamos, né, o que era expressamente proibido dentro das igrejas, irmão. Alguns anos atrás era falar de política. Deus o livre. Hoje os políticos estão em cima do púlpito, pregando isso e aquilo, e vamos votar no certo. Irmãos, vamos orar que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Aleluia, vamos orar. Isso é confiar em Deus. Quando o Senhor está para ser crucificado, ele disse: se possível, passe de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, Pai, e não a minha. Isso ninguém quer dizer, porque não quer passar por tribulação. Aleluia. Louvado seja Deus. Então a insignia marca, né, cada insignia na casa de seus pais, ou seja, das suas famílias, né? A nossa família é aqueles que andam dentro do que o evangelho ensina. Louvado seja Deus. Deus abençoe o teu lar, a tua vida, os teus caminhos, em nome de Jesus. Paz seja no teu coração. Deus abençoe.